A Raquel, ela trabalha com imigrantes. Para início, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Todos os imigrantes, aliás, todos os refugiados são imigrantes, mas nem todos os imigrantes são refugiados. Então são duas coisas totalmente distintas. Pelo amor de Deus, não vão fazer como os alemães estão fazendo e colocando tudo numa panela só. Não é sobre isso que a gente vai falar. E ela que lida com esse assunto, ela vai falar da diferença. E vamos falar hoje também, eu quero trazer esse tema do tal do califado, que está muito em alta hoje na Alemanha e está causando muito burburinho. Mas a gente sabe que, infelizmente, a religião ainda é muito mal usada às vezes, né? Se abusam dela, do poder, né? Para ter poder. Mas você não concorda com essa ideia deles terem um califado deles aqui, porque afinal de contas a Alemanha abriu as portas para ajudá-los. Eles agora já estão querendo se apossar. Uma coisa é você receber uma ajuda e outra coisa é você querer tomar parte de um lugar que não te pertence, que a ideologia são diferentes uma da outra. Assim, não tem como comparar e nem vai acontecer isso na Alemanha, porque a Alemanha é baseada numa democracia. Né? Então não tem, isso não tem a menor chance disso vir a acontecer. Eles podem ter essa minoria que tem essa vontade, mas implementar isso na Alemanha é praticamente impossível, porque nós estamos vivendo uma democracia. E a maioria não é a favor disso, nem a maioria dos muçulmanos são a favor. E a Alemanha é um país que prega a democracia. E aqui a coisa mais valorizada que nós temos na Alemanha é exatamente a democracia. O país é democrático, é verdade, o país é democrático. E aí vem aquela outra questão, que é o caso da panela, que todo mundo joga todo mundo junto. Que é aquele novo partido, né, que não precisamos falar o nome dele, que está surgindo agora e que está ganhando força no outro lado, né, da Alemanha, no oeste da Alemanha ele está ganhando força, que fala que não quer não só colocar os refugiados para fora, mas também eu até sorrio, porque é uma coisa tão absurda, eu acho que é mais absurdo do que o califado, né? Porque eles querem colocar absolutamente todo imigrante, refugiado, todo aquele que não tem linhagem alemã para fora. Olha o absurdo. Meu filho pode ficar, porque o meu filho, o pai dele é alemão, então ele tem o lado do pai alemão. Eu sou brasileira, tenho que ir embora, porque eu não tenho nenhuma linhagem alemã. No caso dela, ela não tem nenhuma linhagem alemã, então ela teria que ir embora e o marido dela e o filho poderiam ficar, porque eles são alemães. Então isso é uma coisa tão absurda que eu acho que isso não vai ganhar força, mas burburinho está causando. Então a Alemanha está passando de novo para uma nova história em que o movimento neonazista está tomando força. E esse movimento, sim, é preocupante. Por que ele é preocupante? Porque é uma boa porcentagem da população que já pensa assim. Então, nós estamos vivendo um momento de tensão no país e um momento de votação. E isso, assim, a porcentagem, eu acho que eles já estão falando, nós estamos falando mais de 20%. Sério? Tudo isso, né? Já? É muito. E não é só, é tanto do lado leste quanto oeste da Alemanha que está havendo uma tendência do radicalismo. Então, isso é muito preocupante. A gente tem que pensar muito bem no nosso discurso, no que a gente fala. E para os imigrantes aqui, a discriminação está crescendo. A discriminação e o racismo do dia a dia, a xenofobia, né, no geral, está aumentando no país. Então, nós imigrantes, que aqui muitos nós somos chamados, né, people of color, a gente nota isso no dia a dia. Para o outro lado, está tendo um movimento muito legal, que são dos imigrantes também. Porque os imigrantes estão se posicionando e nós estamos falando. Nós não vamos ouvir calado. Nós não vamos aceitar calados. Por que não? Porque o imigrante na Alemanha, e aqui quando eles falam de imigrante, porque para o brasileiro é muito difícil de entender. Aqui, assim, os meus filhos
eles são considerados ainda descendência de imigração. Tem uma descendência aí. No Brasil, a gente jamais falaria isso. Não. Uma criança que nasceu no Brasil é brasileira. É brasileira. E a gente está ali se lixando se aquele rapaz, aquela criança, se os pais são estrangeiros ou não. Aqui não. Aqui, um filho de estrangeiro, você pode estar na segunda, terceira geração dentro desse país que você ainda é considerado estrangeiro. Então, isso pesa muito no nosso dia a dia. Por quê? O que a gente vivencia? A não aceitação. Eu ainda lido com isso. Porque eu sou brasileira, eu vim do Brasil, eu tenho orgulho disso. Agora, o meu filho, a minha filha, quando eles não são aceitos, isso dói muito neles. Porque para eles também são alemães e não aguentam mais ter que ficar o tempo todo justificando por que eles são alemães. Então, isso é um conflito aqui, e o que eu estava querendo dizer é que os imigrantes, nós estrangeiros, nós estamos nos posicionando, nós estamos falando. E somos muitos. Somos muitos mesmos na Alemanha. Isso é um fato, até mesmo porque a segunda, terceira geração ainda é estrangeira, então realmente o número de estrangeiros. Quem reconstruiu tudo isso aqui, né, depois de 1945, foram os estrangeiros. O que veio de estrangeiro para cá para reconstruir a Alemanha, que estava assim, só o pó. Então, assim, agora, né, que fizeram potência, que a Alemanha virou potência e tudo mais, não precisamos mais de vocês podem ir para suas casas. Não é assim. Eu penso também que isso não vai funcionar. Muita água ainda vai rolar, muita discussão ainda vai surgir. Eu acho que muitos imigrantes ainda vão às ruas por conta disso. Eu acho que esse tema de querer mandar todo mundo para casa Eu não acho que o neonazismo vai ganhar força na Alemanha. Na verdade, eu não acho que vai ganhar força. Não tem nem condições. Eu acho que seria super legal se um dia os imigrantes todos desse país ficassem um dia sem trabalhar, não iam ao trabalho. Seria uma boa. Eu acho que seria uma ótima, porque aí vamos ver se o país funciona. Se o país funciona. Porque, na verdade, nós imigrantes estamos presentes em várias áreas do trabalho. Esse processo que nós estamos vivendo dos alemães e também, de forma geral, também de imigrantes que vivem aqui com os judeus, tem a ver com a guerra que está, né, a situação que está entre Israel e a Palestina. Então, nós temos muitas pessoas aqui na Alemanha Palestina, né? Já foi pro Líbano, que vivem, já se alastrou essa guerra. Mas o início foi naquele conflito, né, infelizmente, né, do Hamas, que... O dia 7 de outubro. Né, 7 de outubro? 7 de outubro. 7 de outubro. O Hamas que atacou, né, e a partir daí teve a reação de Israel. E aqui na Alemanha vivem muitas pessoas da Palestina. E nós sabemos também que muitos países árabes, eles se identificam com o sofrimento da Palestina. Então, eu digo assim que foi programado essa reação aqui. Não concordo, eu acho que na verdade nós temos que nos respeitarmos uns aos outros. Eu não concordo que o conflito externo seja transferido para dentro da Alemanha, porque a nossa realidade dentro da Alemanha é diferente da realidade que está ocorrendo lá. Eu entendo e aceito que muitas pessoas, até alemães e de outras nações que aqui vivem, vão para a rua para manifestações, seja a favor ou seja contra. Eu acho que é importante, porque esse conflito que está ocorrendo lá é um conflito muito complicado. A gente não tem, eu acho até uma coisa interessante. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu acho mais importante a gente ir para a rua pela paz. Eu não posso... Já houve alguma passeata pela paz? Interessante, eu me pergunto se já teve uma passeata. Já teve alguma passeata pela paz? Todo mundo vestido de branco? Eu não me lembro. Eu tô aqui há quase 30 anos e eu não lembro. Eu decidi para mim,
nesse conflito de Israel com a Palestina, eu falei, gente, eu não tenho que me posicionar porque eu não tenho conhecimento histórico nem atual para avaliar o que está acontecendo ali. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou contra qualquer tipo de ataque, eu sou contra a guerra, matar pessoas. Então eu falo, gente, eu sou pela paz. Não sou nem a favor de um, nem a favor do outro. Respeito as manifestações que ocorrem. Quando são pacíficas. Quando né? são pacíficas, mas agora foram muito bem. A maior parte das manifestações na Alemanha foram pacíficas. Assim, e eu falo assim, eu sou pela paz. Isso pra gente é muito estranho. E estar na Alemanha, que é no meio da Europa, vendo no o olho do conflito da furacão. Rússia A gente tá no olho do com furacão. a Ucrânia, Israel com Palestina, mas tão próximo de certa forma esse conflito, realmente não A gente tá no olho do furacão. Não é legal. Eu vou falar, dá uma tensão, dá uma preocupação, isso eu tenho que ser sincera. Então, para eles, as mudanças estão muito rápidas, isso traz medo e ele acha que o problema está no imigrante. Porque, gente, o problema nunca está na gente, a gente tem que pôr a culpa no outro, não é? Então, agora somos nós que estamos pagando pelo pato. Essa é a verdade. Vamos pôr a culpa em alguém. Então, os imigrantes. Sobrou para nós. Por isso, adiós, imigrantes, vocês têm que deixar. Mas não dá mais. A gente faz parte dessa nação. Não tem mais como. Não tem, não. Nós não tem mais como. Se tirar realmente todos, não tem como funcionar. Médicos, enfermeiros, e são muitos, não tem.